Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então dando continuidade à nossa disciplina, falando sobre as reações que os derivados do benzeno sofrem. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as reações de nitração e sulfonação do benzeno, né? Dando continuidade já nas reações de halogenação que nós falamos, com mecanismos todos baseados naquela adição, né? Uma reação de adição que vai formar um carbocátion, e esse carbocátion é estabilizado por ressonância e por fim não sofre uma nova adição, mas sim sofre uma reação de eliminação para que a aromaticidade do sistema seja reestabelecida. Leitura complementar para a aula também no capítulo 15 do Paula Bruce, volume 2, e no capítulo 15 do Peter Volhard, correto? Então vamos lá. A mesma coisa que nós discutimos anteriormente vale aqui. Caso nós quisermos fazer uma reação de nitração, poderíamos pensar que fazer uma reação entre o benzeno e o ácido nítrico seria suficiente. Mas como a gente já discutiu, o benzeno, pela questão da aromaticidade, ele é um nucleófilo, mas não é um nucleófilo forte. Tá? Então é preciso que a gente gere espécies eletrofílicas bastante fortes para que reajam com esse nucleófilo que não é tão forte. E isso vai se repetir, como nós vimos lá nos halogênios, vai se repetir aqui também nas reações de nitração, bem como nas reações de sulfonação. É necessário que a gente ative o ácido nítrico, né, que vai ser a fonte do grupo nitro, para gerar uma espécie bastante eletrofílica, né, que tem uma eletrofilicidade maior. Para isso, nós ativamos o ácido nítrico utilizando ácido sulfúrico concentrado, através da seguinte reação. Então, nós temos lá o ácido nítrico, né, tá aqui a estrutura dele. Ele vai, primeiramente, desprotonar o ácido sulfúrico, que é um ácido mais forte que ele. Tá? Então, o ácido sulfúrico tem uma tendência maior de perder esse próton, e ele vai perder esse próton para o ácido nítrico e vai levar à formação dessa espécie aqui. Ó. Perceba que aqui lembra muito o que nós tínhamos lá quando nós temos a protonação de um álcool, né, e ele forma um íon oxônio, que é um oxigênio carregado positivamente, e ele pode perder aquele grupo como um grupo de saída como água, né, tanto para formar um carbocátion, ou pode sofrer um ataque nucleofílico também. Nós temos a mesma situação aqui, ó. Percebam, um grupo oxônio é formado, um oxigênio carregado positivamente, e se a gente avaliar essa porção aqui do oxônio, ó, nós temos água, tá? Então, com o movimento desse par de elétrons aqui, de um dos oxigênios ligado ao nitrogênio, ele se move em direção ao nitrogênio, tá? O nitrogênio está carregado positivamente, que ele se move nessa direção, e essa ligação oxigênio-nitrogênio se rompe, exatamente como a gente está vendo aqui, ó. Ela vai se romper, vai liberar água como grupo de saída, certo? E vai formar o íon nitrônio. Percebam que o oxigênio ele é mais eletronegativo que o nitrogênio, tá? Então nós vamos ter um momento de polo em ambas as direções aqui, ó, apontando para os átomos de oxigênio. E isso vai gerar, claro, esses momentos de polo se anulam, né? Porque eles estão apontando no mesmo sentido para direções opostas, mas a gente tem uma carga parcial positiva sendo formada no nitrogênio. A gente vê isso pelo mapa eletrostático do íon nitrônio, né? Que na região do nitrogênio aqui nós temos uma densidade de carga menor. E é exatamente ali que a gente vai receber o ataque nucleofílico. Então, a primeira etapa de uma reação de nitração, né, o mecanismo geral dessas reações, é a formação do íon nitrônio, né, pelo mesmo mecanismo que a gente acabou de discutir agora, parte da protonação do ácido nítrico pelo ácido sulfúrico. Nós temos uma etapa de eliminação de água, né, de desidratação, e vai formar aqui o íon nitrônio. Formou o íon nitrônio, aí sim ele é eletrofílico suficiente para reagir com o benzeno, tá? O ataque do benzeno e a formação do intermediário carbocátion, né, esse intermediário aqui, o complexo sigma, é exatamente o mesmo que nós vínhamos discutindo desde o início, tá? O par de elétrons vai atacar, quando ataca vai formar um carbono sp3, né? Esse carbono aqui, sp3, onde o eletrófilo vai estar ligado, no caso já vai passar a ser um grupo nitro. Por quê, gente? Ó, o nitro é isso aqui, ó. Então aqui é um R qualquer ligado, tá? O grupo nitro, ele é um nitrogênio, faz uma dupla ligação com o oxigênio, tá? E faz uma ligação sigma com o oxigênio carregado negativamente. Por que negativamente? Porque daí o nitrogênio fazendo 4 ligações se assemelha a um sal de amônio, tá? Ele recebe ali, ele acumula carga positiva porque ele doou um par de elétrons não ligantes, tá? E aí ele fica deficiente em elétrons, e nós vamos ter um acúmulo de carga lá no oxigênio. É exatamente isso que acontece, ó. Ataca o nitrogênio, um par de elétrons aqui de uma ligação pi nitrogênio-oxigênio vai se romper, vai esse par de elétrons para o oxigênio e forma uma estrutura semelhante a essa aqui. Ó. Nós já temos o grupo nitro, ele é carregado, mas ele é neutro, tá? Porque uma carga anula a outra. E formamos lá
o carbocátion. Numa etapa final de reação, ó, a base conjugada formada aqui pelo ácido sulfúrico, ó, quando ele foi desprotonado, então ele perdeu um próton e formou essa base conjugada, certo? Essa mesma base conjugada, ela vem e tem basicidade suficiente para desprotonar o nosso intermediário radical, que vai estar sendo estabilizado por ressonância, né? Todos aqueles híbridos de ressonância, a gente não precisa ficar desenhando eles toda hora, a gente só precisa saber que essa carga é estabilizada por ressonância, vai ser desprotonado e o par de elétrons da ligação carbono-hidrogênio vem, estabiliza o carbocátion e reestabiliza, reforma, né, a aromaticidade do sistema. E nós temos a reação de substituição nucleofílica, tá? Para formar nitrobenzeno, no caso, certo? A reação também acontece com derivados do ácido sulfúrico, né, para fazer reações de sulfonação. A mesma coisa, se a gente tentar fazer uma sulfonação com ácido sulfúrico direto, ele não é eletrofílico suficiente, nem o benzeno é nucleofílico suficiente para que essa reação aconteça. Nós não vamos ter reação. O que vai ser preciso fazer? Utilizar um ácido sulfúrico fumegante. Tá? Talvez não seja comum aqui para todos essa nomenclatura, mas um ácido sulfúrico fumegante é ácido sulfúrico concentrado, tá? Na máxima concentração que ele pode ser diluído em água, e vai ter um percentual lá de 8% aproximadamente de trióxido de enxofre, tá? SO3. Tendo o trióxido de enxofre lá, a gente tem duas possibilidades para formar o íon sulfônio, que é o nosso eletrófilo da reação, tá? Que é a espécie eletrofílica que vai reagir com o benzeno. A primeira delas é uma parte fácil, relativamente fácil, né? Que é a protonação do trióxido de enxofre. Então, o trióxido de enxofre é protonado lá por um próton qualquer da água, né? Que a água vai receber um próton do ácido sulfúrico em solução, vai formar o íon hidrônio. Se nós tivermos a protonação do trióxido de enxofre, já se forma ali o íon sulfônio, tá? Por isso que a gente usa um pouquinho dele para acelerar a formação do íon sulfônio, porque esse também pode ser formado pela autoprotonação do ácido sulfúrico. Então, uma molécula de ácido sulfúrico lá com a hidroxila, né? O ácido sulfúrico é isso aqui. Vou desenhar a fórmula estrutural dele. Tem duas duplas enxofre-oxigênio e duas hidroxilas ligadas ao enxofre. Tá? Então, uma das hidroxilas vai desprotonar uma outra molécula de ácido sulfúrico, forma aqui um bom grupo, a água como um bom grupo de saída, e vai perder essa ligação para formar o íon sulfônio também. A questão é que o trióxido de enxofre no ácido sulfúrico fumegante acelera esse processo, e a gente tem a formação do eletrófilo para a sulfonação mais rápido, que é o íon sulfônio. Aí, formou o íon sulfônio, a reação vai seguir sempre o mesmo mecanismo, tá, gente? Nunca vai ter uma mudança nesse mecanismo. A mudança que vai ter é na formação do eletrófilo, tá? Quando a gente quer uma halogenação, nitração, sulfonação e assim por diante. Tem lá o íon sulfônio, vai ter o ataque nucleofílico do benzeno. Nós vamos formar o nosso intermediário, ó, carbocátion, bonitinho. E aí vai ter várias espécies básicas ali no meio. A própria espécie básica lá da nitração que nós vemos, né, que é a base conjugada do ácido sulfúrico, ela vai ser formada aqui também, porque a gente tem uma etapa, ó, de desprotonação do ácido sulfúrico. Então, essa mesma base, geralmente a gente coloca um Bzinho de base com um par de elétrons ali, porque várias espécies podem fazer isso no meio reacional, tá? Vai vir aqui, vai desprotonar, vai fazer a eliminação, reestabelece a aromaticidade e forma lá um ácido conjugado dessa reação, tá? Lembrando mais uma vez, eu vou insistir nessa tecla, poderia vir uma espécie atacar esse carbocátion aqui? Obviamente poderia. Por que isso não acontece? Porque eu teria um produto de adição e a minha aromaticidade não seria restabelecida. E lembre-se, toda vez que nós tivermos uma possibilidade de formar um composto aromático, a reação vai tender a ir por ali, porque ela vai ganhar termodinamicamente, porque vai levar à formação de um produto mais estável, certo? Uma coisa interessante é que a reação de sulfonação é reversível, tá? Geralmente em altas temperaturas em meio ácido. É possível que a gente quebre essa ligação enxofre-carbono, tá? E restitua lá o benzeno. Como que isso vai acontecer? A mesma ligação π, onde tiver ligado o grupo sulfonilado, pode atacar um próton, tá? Porque o meio está ácido lá, a gente tem hidrônio, por alguma espécie colocada no meio vai gerar esse hidrônio, então tem uma protonação, a gente passa por esse carbocátion, o mesmo carbocátion que nós temos ali sendo estabilizado por deslocalização de elétrons e tudo mais, e aí, em vez de perder um próton, tá? Como o meio vai estar ácido, em vez de perder esse próton, existe a possibilidade, em altas temperaturas, de que a ligação carbono-enxofre se rompa, tá? Levando à formação do íon sulfônio, aqui o íon sulfônio,
o meio está ácido, está uma temperatura muito alta, isso vai se romper, os dois elétrons estabilizam o carbocátion e nós formamos o benzeno de novo, tá? Que é a primeira possibilidade que a gente vê que a reação é reversível. A gente pode ter a sulfonação, mas em condições específicas, que é meios reacionais ácidos, em alta temperatura, a gente pode fazer essa reação reversível, quebrar a ligação carbono-enxofre e formar o benzeno novamente. Isso pode ser útil em algumas estratégias sintéticas, onde a gente tem a sulfonação primeiro e depois faz alguma reação extra e tira essa sulfona fora, tá? Esse grupo sulfonilado. Isso é possível, pode ser uma ferramenta sintética interessante. Certo, pessoal? Hoje a gente viu um pouquinho de nitração, sulfonação. Minha dica para vocês é estudem os métodos de formação das espécies eletrofílicas, porque os mecanismos reacionais vão sempre se repetir, vão sempre serem os mesmos, inclusive aqui na reversibilidade, né, da sulfonação, o mecanismo praticamente segue o mesmo sentido, o mesmo mecanismo, só que no sentido contrário, né? Nos mostrando aí que essas reações são sempre iguais. Muito obrigado pela atenção de vocês, nos vemos na próxima aula, um forte abraço a todos.